Olá, amigos. Bom dia, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para darmos então continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos então no capítulo de número 14, cujo título principal é Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Piedade filial. Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? O parentesco corporal e o parentesco espiritual, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Todos esses temas serão abordados aqui na leitura desse capítulo. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem do nosso trabalho. E a nossa leitura e estudo aqui se faz por aproximadamente 30 minutos. Sendo assim, quando o capítulo é muito longo, eu divido ele por partes. Então nos encontramos na primeira parte do capítulo de número 14. Ok? Espero que gostem, se inscrevam no nosso canal e dê o like. E por que eu considero uma leitura e estudo? Porque eu dou as minhas opiniões quando acho relevantes e necessárias. Não quero dizer com isso que eu estou certo sempre nas minhas opiniões, mas eu tenho minha própria opinião sobre as coisas, ok? Conforme todos nós temos também direito de pensar assim ou assado, ok? E façam o comentário que quiserem, que eu terei imenso prazer em responder a cada um de vocês, porque eu nunca deixo de responder a ninguém. Então vamos ao número 1. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Quem falou isso foi Marcos, no capítulo 10 e 19, São Lucas, capítulo 18, São Mateus. Número 2. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo de número 20, versículo 12. Piedade filial, número 3. O mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que, ao amor, é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles de um modo mais rigoroso ainda tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe e que têm tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Bem, gente, o que eu não concordo com o que está dito aqui? Primeiro, sim, nós devemos honrar o pai e a mãe, quer dizer, assisti-los na necessidade. Isso é honrar o pai e a mãe. É assim que eu vejo, ok? Porque o pai e a mãe, querendo ou não, foram aqueles que nos deram condição de estarmos vivos aqui para reclamar, ou para gostar, ou para lamentar, ou para sorrir. Não é verdade? Seja como for, foram eles que te deram essa oportunidade, como para mim também. Então é assim, é uma obrigação moral, acredito eu. Não porque papai e mamãe fez isso ou aquilo, mas sim em respeito, conforme ele fala aqui em cima. Aqui quando ele encerra nesse último ponto, né? Quando ele fala, Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento, eu discordo plenamente. Ok? Conforme eu sempre falo, Deus não pune ninguém. Ninguém.
esse irmão que mandou essa mensagem quis fazer valer a sua opinião, né? Mostrando um Deus poderoso que pode punir. Então, porém, isso não é verdade. Eu não acredito na punição de Deus. Eu já expliquei diversas vezes aqui. Quando Jesus nos deu a informação que devemos perdoar 70 vezes 7, então Deus vai nos condenar, vai se vingar. Isso jamais acontece. Ok? Não dessa forma que foi colocado aqui, que Deus pune sempre. Ok? Eu discordo plenamente. E ele continua aqui a falar: honrar o seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-lo, tá vendo? É assisti-lo, conforme eu falei, nas necessidades. Proporcionar-lhes o repouso na velhice e cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. Quer dizer, é retribuir aquilo que recebemos dele. O pai e a mãe cometeu um erro, cometeu aquele erro, não importa. Jamais você poderá fazer pelos pais de vocês o que eles fizeram por vocês. Certo? Seja como for, ou te dando a própria vida, ou aqueles pais que te cuidaram na sua infância, te deram medicamento, trabalharam para dar o sustento a vocês, cuidar das doenças de vocês, levar ao médico, ficarem à noite acordados ao lado de vocês. Pois é, isso aí os filhos todos esquecem, não é verdade? Pois é, mas cada um sabe de si. Quem sou eu para julgar, não é verdade? Então vamos lá. E ele continua: é sobretudo para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial, tá vendo? Principalmente quando o pai não tem recurso. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada, tá vendo? Será que é assim? Quando eles mesmos não se privam de nada? Quer dizer, eu assisto meu pai e minha mãe, eu dou feijão, arroz e ovo, então vou lá uma vez por mês, levo a cesta básica para ele, compro a comida. É isso que os pais precisam? É disso? Aí o filho dá o quê? O que está sobrando na casa dele? O dinheiro que sobra no fim do mês? Não tem piedade nisso? Não tem compaixão? Não, não tem. Então vamos lá. Então vai muito além disso, não é verdade? Assisti-los é muito mais. Aí ele continua: em os relegando aos mais íntimos aposentos da casa, para não se deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável. Ainda tem aquele, né? Não, meu pai e minha mãe moram comigo e eu reservei um quartinho lá para ele no fundo da casa, e uma cama lá toda velha, um armário todo velho, mas ele mora comigo, eu assisto a ele, entendeu? Aí esses filhos vão passear, larga o pai em casa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu vi coisas assim na minha família que não gosto nem de lembrar disso, né? Quando os pais não são empregados, né? Aí os filhos saem para trabalhar, o papai e a mamãe. Aí o papai e a mamãe faz a comidinha para quando os filhos chegarem, a casa está toda limpinha, arrumadinha. Quer dizer, os pais são mais empregados do que outra coisa. Às vezes pior do que empregado, porque empregado recebe salário. Não é verdade? E a gente vê que muitos pais nem isso recebem, né? São praticamente obrigados, né, a retribuir dessa forma, fazendo a comida e mantendo a casa limpa e arrumada. Ou seja, tem filhos que exploram os pais até os últimos instantes, até os últimos minutos da sua vida, e acham que estão sendo caridosos. Pelo amor de Deus, quanta maldade. Eu fico pensando, né? Eu penso assim na minha avó, no meu avô, que... Enfim, deixa pra lá. Vamos ao que interessa. Felizes ainda, quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida. Pois é isso que fazem, né? Descarregando sobre eles os trabalhos de casa. Foi aquilo que eu acabei de falar. Pois é, interessante. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores
de filhos jovens e fortes? Minha gente. Se tiver algum parente vendo esse meu vídeo aí, sabe do que eu estou falando dos meus avós, né? Nem digo tanto meu avô que morreu mais cedo, mas minha avó sofreu bastante morando na casa de filhas, né, sendo explorada. Até o último dia, fazendo comidinha, arrumando a casa, pelo amor de Deus. E eu não podia fazer nada. Mas vamos em frente. Sua mãe resgatou seu leite quando estavam no berço? Resgatou não, regateou, né? Fez alguma exigência? Contou suas vigílias quando estavam doentes? Pois é. Seu espaço para lhes proporcionar de quê? Tinham necessidade? Não. Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Tá vendo? Bem, eu não sei como é que vai ficar a situação de tios meus, né? Que abusaram da minha avó. Eu não sei quem abusou, quem não abusou. Eu sei que não deram o valor, eu acho, né? Que deveriam ter dado à minha avó. E ela só poderia morar com os filhos, imagina, morar com o neto, né? Bem, se eu pudesse, eu a teria levado para minha casa. Bem, então vamos lá. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, tá vendo? Que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido. Não acredito nisso, vou continuar. Pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida atual, mas certamente numa outra existência, em que suportará o que terá feito aos outros suportarem. Quer dizer, por que isso? Deus vai castigar, fazer as pessoas passarem? Não. Nós vamos nos arrepender das atitudes que tivemos e vamos pedir, né, algumas vezes, para passar pelas coisas que fizemos os outros passarem. Pode acontecer isso. E pode acontecer também de uma forma diferente. De uma outra vida, a gente tem uma oportunidade de fazer melhor, ou cuidar, cercar de proteção esse ente querido que tanto abusamos e maltratamos. Certo? Não necessariamente vamos passar pela mesma besteira que fizemos os outros passar, mas podemos fazer o bem, porque Jesus falou, né? Faça sempre o bem, que uma caridade apaga uma multidão de pecados. São nessas frases que eu me apoio sempre, né, na minha tese de que não existe punição do universo, de Deus, de nada. Não existe. Existe consequência, uma coisa que não é a punição. Certo? E a consequência são diversas. Podemos passar pelas mesmas coisas ou não. Podemos ser caridosos, conforme Jesus falou. Uma caridade apaga uma multidão de pecados. Ok? Então vamos lá. E ele continua aqui. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam sê-lo. Mas cabe a Deus puni-los. Está vendo aqui? Olha a importância. E não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim. Então a gente vê muito, né, conflitos entre pais e filhos. Eu vivi isso e vivo isso. Enfim, é uma coisa natural, tá entendendo? Esses conflitos. Agora, temos que saber lidar, porque se o filho não merecesse o tal pai ou tal mãe, né, seria uma injustiça de Deus. Eles mesmos merecem o pai ruim,
a mãe ruim, o pai bom, a mãe boa, seja o que for. É questão de merecimento, certo? Então nós não podemos culpar nossos pais por eles serem nossos pais. Quer culpar alguém, embora indevidamente, culpe a si próprio. Porque se você fosse maravilhoso, um santinho, meu querido, teria tido um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa. É difícil de aceitar isso, é porque a nossa vaidade, né? A gente se acha melhor do que todo mundo. Como não nos achar melhor do que o nosso pai, do que a nossa mãe? A vaidade está por aí. E nós não queremos nem saber se falam de vaidade, não é verdade? A gente quer viver na vaidade. Queremos nos achar melhores que nossos pais. Ah, eu no lugar do meu pai não faria isso, no lugar da minha mãe não faria isso. Então rejeito meu pai e minha mãe porque fizeram isso. Porra, cara, desculpe o palavrão. Você é muito imaturo por achar que você merecia um pai e uma mãe melhor. Você veio nessa condição, sabia disso e está sendo irresponsável. Desculpe. Está sendo irresponsável em não admitir que você está passando por uma coisa que você provavelmente fez alguém passar. Mas é difícil, né, aceitar isso? É muito difícil, porque você é bonzinho, porque somos melhores que os outros. Infelizmente, precisamos nos colocarmos no lugar exato. Aqui a gente finge, né? Que é bonzinho, que é perfeito, que é maravilhoso, que é um bom pai, que é uma boa mãe. Fingimos ser um bom filho, fingimos ser um bom amigo, um bom colega, né? Um bom marido, uma boa esposa e por aí vai. Podemos fingir o que quisermos aqui. Porém, quando chegarmos do outro lado, na parte espiritual, toda a verdade nos será mostrada nua e crua. Não haverá mais véu nenhum. E vou dizer uma coisa para vocês, felizes daqueles que são condenados pelo homem, conforme Jesus falou, sabe por quê? Porque não tem mais nada a esconder. Ele já está nu do lado de cá, com todos os seus erros, seus defeitos, suas qualidades. Ok? Esse, quando chegar do outro lado, não tem mais reprovação, já foi reprovado aqui perante o homem. Ele enganou por um tempo, enganou, foi mentiroso, foi, mas foi desmascarado. Que beleza, que beleza. Que beleza, porque ele já chega do outro lado, desmascarado. Ele não está escondendo mais nada de ninguém, não conseguiu manter-se na mentira por muito tempo. Ok? Maravilhoso. Pior é aquele que fica se escondendo, pior é aquele que se esconde nos erros dos outros. Esse é mais condenável. Se desencarnar assim, vai sofrer muito do outro lado. Sabe? É que nem aquele que rouba e bota a culpa nos outros. Não é verdade? Para tirar o foco dele mesmo, ele joga a mentira para cima de alguém para culpar alguém. E desencarna dessa forma. Chega do outro lado e está lascado com ele mesmo. Ninguém vai punir ele, não. Ele próprio, a sua consciência. Então, minha gente, vamos tentar entendermos que teu pai e tua mãe, seja eles do jeito que forem, são os pais que você precisava ter e o que você merecia ter. Se você tem pais caridosos, maravilhosos, dedicados, amorosos, parabéns, parabéns, porque você mereceu esses pais que você tem. No entanto, na maioria das vezes, não é assim que acontece. Sempre existem os conflitos de gerações principalmente. E os filhos não compreendem isso. Os pais também não compreendem. Nós não compreendemos isso de uma forma geral. Mas é tempo de abrirmos os olhos e darmos mais valor à realidade. Porque sendo assim, a gente vai ter uma vida melhor. Simples assim. Como você pode achar que tem uma vida boa odiando seu pai e sua mãe? Eu vivi isso. Eu odiei meu pai por muitos anos. Minha mãe separou-se do meu pai, eu tinha 8 anos de idade. Eu amava meu pai, eu era uma criança. Meu pai me espancava, me dava surras, e ainda assim eu não deixava de amá-lo. Não pelas surras, mas era meu pai, eu tinha um amor por ele. Porém, com a separação, a partir dos 8 anos de idade, as coisas foram mudando. Influências, que não vou relatar aqui quais foram, mas me fizeram odiar meu pai por um bom tempo. Ainda com 15 anos, quando fui visitá-lo no trabalho, por uma discussão que eu tive, eu ofendi ele mais uma vez. E fiquei anos sem falar com ele. Entendeu? Enfim. Mas, graças a Deus, já quase no fim da vida dele, próximo dele desencarnar, eu já estava casado com 3 filhos,
ele já tinha esquecido todo o passado, né? Esquecido no sentido de não mais ter raiva dele nem odiá-lo. Fui fazer algumas visitas onde ele morava sozinho, pude conversar com ele algumas vezes. Não nos tornamos amigos porque o tempo, não houve tempo para isso, mas no entanto passei a ser humano com ele, não julgar pelo que já havia acontecido e passado, mas levaram anos, não foi um dia, não foi 2 dias, foram anos eu guardando aquele ódio dele. Quem sofreu muito com isso fui eu, não é verdade? Por manter esse sentimento negativo. Ele não sofreu tanto, claro que não, mas eu sofri mais. Então, se eu tivesse tido condição de ver, ter essa visão ampla que eu tenho hoje, né, com uma idade mais jovem, provavelmente nada disso teria ocorrido. Então faz mais mal para a gente odiar alguém, né, do que para essa pessoa. Nós estamos emitindo pensamento ruim para ela, não resta a menor dúvida. Mas o primeiro a ser atingido somos nós, não é verdade? Então, vamos tentar compreender tudo isso aí, esse processo natural. Nós sempre teremos os pais que merecemos ter, são vínculos de vidas passadas. Estamos aqui para nos perdoarmos, nos reaproximarmos, não é verdade? Porque você não se afasta de quem você não conhece, você não vive na presença de quem você não conhece. Você só se afasta daqueles que fizeram parte da tua vida em algum momento, daqueles que amamos. E por um conflito, por um desequilíbrio, por uma vaidade, por orgulho, egoísmo, a gente acaba se afastando das pessoas. Ok? Então vamos pensar com carinho sobre isso. Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros. Está vendo o que eu falei antes aqui? Conforme Jesus falou. Amar mesmo aos inimigos, veja bem. Quanto essa obrigação é maior ainda com relação aos pais. Os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo, e dizer-se que todo procedimento repreensível em face de estranho, ou ainda mais em face dos parentes. Quer dizer, se é repreensível, né, a gente ter um procedimento negativo para com os outros, imagina com os pais. E que, o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, né, uma falta só a gente não ajudar os outros, pode vir a ser um crime no segundo, quer dizer, faltar com ajuda aos pais. Porque então a falta de caridade se une à ingratidão. Então a pessoa que não é caridosa, certo? Ela está unindo-se, ela se une à ingratidão, está sendo ingrata. Isso é uma coisa que inevitavelmente nos ocorre, não é verdade? Número 4. Deus disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Por que, pois, promete uma recompensa à vida sobre a terra e não à vida celeste? Por que será, né? A explicação está nestas palavras, que Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desnatura o sentido. Para compreender-se essas palavras, é preciso se reportar à situação e às ideias dos hebreus a essas palavras, à época em que foram ditas. Eles não compreendiam ainda a vida futura. Sua vida não se estendia além da vida corporal. Deviam, pois, ser mais tocadas pelo que viam do que pelo que não viam.
Por isso Deus vos fala numa linguagem à sua altura, e como as crianças, dá-lhes em perspectiva o que pode satisfazê-los. Estavam então no deserto. A terra que Deus lhe dará era a terra prometida, o objetivo de suas aspirações. Eles não desejavam nada além disso. E Deus lhes disse que viveriam nela longo tempo, quer dizer, que a possuiriam por muito tempo se observassem seus mandamentos. Bem, gente, então tudo aqui, esses esclarecimentos que Deus disse, são espíritos evoluídos que nos trouxeram essas informações. Porém, nós homens temos o hábito, né, de denominar certas coisas que desconhecemos. Ok? Então, Deus não disse nada. Mas, claro, se alguém diz alguma coisa em nome de Deus, passa a ter, né, essa colocação de que Deus disse. Ok? E ele continua. Mas, ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Era chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro, iniciá-los na vida espiritual, em lhes dizendo: meu reino não é deste mundo. É nele, e não na terra, que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com estas palavras, a terra prometida material se transforma numa pátria celeste. Também, quando os chama à observação do mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Então, gente, é isso. Vamos parar por aqui. Essa daqui, então, a partir daqui será a segunda parte. Na próxima leitura, que já estamos com 27 minutos. Ok? Então fica aqui a dica para a gente, né? O entendimento desse mandamento maior, eu não digo mandamento maior, de um dos mandamentos, de um esclarecimento, o motivo pelo qual devemos honrar nosso pai e nossa mãe. Ok? Independente do que nossos pais tenham feito por nós, querendo ou não, eles nos deram a condição de estarmos aqui vivos, vivendo, vivenciando, passando por experiências boas ou ruins, agradáveis ou desagradáveis, foram eles que nos deram essa condição de estarmos aqui hoje na Terra. Agora não vamos nos esquecermos que antes de reencarnarmos aqui, antes de sermos filhos dos pais que temos, nós aceitamos anteriormente vir e ser filho deles. Ninguém nos obrigou a vir como filho deles. Nós entramos no acordo na pátria espiritual. Toda a reencarnação é programada e aceita pelos aqueles que estão envolvidos. Por aqueles que estão envolvidos. Ok? Sendo assim, você já sabia que teu pai tinha tal defeito, tua mãe tinha tal defeito. Teu pai e tua mãe já sabiam que você tinha tal defeito. Nós nos conhecíamos antes de reencarnarmos. Então não adianta a gente chegar aqui e ficar se lamentando, não. O que adianta é a gente procurar melhorarmos o nosso interior, fazendo o possível para sermos melhores para o conjunto, para tudo e para com todos. Ok? Então vou ficando por aqui. E qualquer comentário que queiram fazer, fiquem à vontade. Eu não deixo de responder a ninguém. Ok? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que assim seja e até a próxima.